Vocês gostam de polêmica? Fale. Opa, mas aqui é o Tamo lugar aqui da pra polêmica. Eu tá? Eu, não sei você aí na tua casa, mas eu tenho uma grande dificuldade, cara, de encontrar isso que a gente tá falando, essa verdade, por exemplo, nas músicas da campanha da fraternidade. Eu sei. Não sei vocês, mas eu tenho essa dificuldade. Ah, Daga, você tá sendo... Não, para com isso. Não. Sem Vamos mimimi. ser, eu tô Sem aqui, mimimi, sem nós mimimi. estamos falando de verdade, É. então Sim. vamos ser verdadeiro. Eu sinto muito CNBB, mas eu não entra, não passa daqui. Mas por quê? Exatamente isso, porque tem uma agenda, né? Você Uma tem uma agenda, agenda, você é. tem um protocolo para seguir e tem que sair uma música dali. É. Tudo bem, né? Existe uma prerrogativa para aquilo. São músicas encomendadas, né? Encomendadas, exatamente, Então, cara, são músicas encomendadas. E tem um desculpa te tema, cortar, ela tem que fazer. desculpa te cortar. Não, imagina. Teve agora o acampamento dos músicos da Canção Nova, né? E onde o Valmir falou. O Valmir tava Falou, trocando uma ideia, cara, que eu achei daquilo sensacional. Não sei se chegou a ver. Eles estavam falando desse assunto. Desse assunto, a quaresma, como é que é tocar as músicas da campanha da fraternidade? Como é que é a gente receber isso e reproduzir isso? Executar depois. Então, eu não vou lembrar exatamente o que ele falou, mas ele falou assim, tá, porque a polêmica era, pode usar bateria na quaresma? Pode usar baixo na quaresma? Guitarra na quaresma? Não pode. Não pode. Mas a música chega pra gente com Chega bateria, da com gente, com sax, bateria, com isso. violão, com Então back, não faz assim, né? com solos. Com a rítmica Uma toda, rítmica, toda um solo de animada. 1 minuto e meio de solo, de Aham. introdução. Sempre Como o é que mesmo você faz? baiãozinho, mesmo. Como é que você faz? Uma aquilo, rítmica né? que não... Aí ele falou, então, por favor, não façam músicas assim. Sim, sim. Cara, eu sim. achei que... Cara, Ainda mais quando né? a gente se trata de música litúrgica, né? Sim, Mas essa questão da música litúrgica, e, né, você entrou na questão das músicas, né, compostas para a campanha de fraternidade, CNBB e tal, mas isso, como um geral, assim, acho que a gente tem caminhado, assim, eu vejo que nesses últimos anos, assim, a gente tem melhorado muito nesse ponto, a gente vê a Shalom fazendo músicas incríveis, mas que com profundidade, com verdade, que você sente a experiência. Sim, sim. É isso, é exatamente isso. Músicas encomendadas. Não é só a campanha da fraternidade que faz isso. Muitas vezes nós caímos nessa tentação. Eu tenho que falar de tal tema porque o tema tá na moda. Exato. Vamos Teve falar uma do época fogo. aí, rapaz, Falar do fogo, fogo. da Vamos falar chuva. do fogo. Quer né? fazer e acontece isso hoje, né? A gente tá vivendo um momento que não tem mais isso, mas quando um tempinho atrás, 3, 5 anos atrás, que tinha CD, né? CD. A gente tem que fechar o CD. Tem que fechar o 10 CD. músicas e o cara tem 3 boas. E aí? Você aí? tem 7 pra fazer, filhão. Vamos... Entendeu? Vamos botar essa aqui, vamos pôr essa aqui. Cara, aqui Sim, no o estúdio famoso tem encher linguiça. encher linguiça. Aqui no estúdio tem histórias assim fantásticas sobre isso. Sobre tanto de encher linguiça quanto de desengavetar uma música que não era pra entrar e a música estourou. Muito boa. Muito boa. Então, cara, é bem isso. Você tem uma encomenda, ó, a gente precisa fechar tantas músicas. Isso, cara, era mais complicado. a Hoje produção, não, hoje tem você que faz produzir, uma música, né? né? Então, assim, hoje eu acho que hoje se tornou mais fácil com a questão dos singles. Né? Como você falou, antigamente nós tínhamos que fechar um CD, tinha que ter 12 músicas. Né? Um CD, no mínimo 10 músicas tem que ter. Mínimo 10 Então músicas. você ficava lá tendo que, né, um repertório, Pega no compositor forçando aqui a e barra. tal, né? E às vezes é uma música vai- que não. Vai põe botando aí, porque tem que vai completar, virar, vai né? virar. Sim. Hoje, com essa questão do single, se torna até mais fácil nesse sentido. Porque você não tem a obrigatoriedade de estar lançando aí 10, Sim. 12 músicas de uma vez. Né? Então, acho que nesse sentido até ajudou bastante. Mas aí que tá, não podemos correr o risco de entrar na tentação de entrar na indústria enlatada aí, né? Sim. Dessa coisa. Só que isso do single, desse formato, se você for pensar, a responsabilidade aumenta. Porque você vai lançar uma música, então aquela música tem que ser a verdade. Sim. Né? Aquela música, cara, tem que ser uma música que realmente entregue a verdade, que realmente seja essa experiência. Sim. Mas né? essa experiência de verdade que a gente tá falando aqui, eu acho que é aí que geral não tá entendendo, assim. A maioria das pessoas hoje, pelo menos assim, pode ser que eu esteja enganado aqui, mas a galera não vai pensar na música assim, eu vou escolher meu single, vou escolher o single que eu vou lançar.
Qual que é a música que me leva mais à verdade? Qual que é a música que... Não. O pensamento é, qual que é a música que vai vender? Qual que é a música que vai dar certo? Sim. Qual música que vai dar certo? Sabe? E aí a gente cai na minha opinião, a gente limita o nosso público muito. Sim. Sabe? Sim, sim. Você limita o teu público àquela linha do jeito que estão fazendo, assim. E aí a gente às vezes não tem mais um outro estilo musical. Pra você ver, na igreja, vamos falar da igreja católica, né? A gente não vê mais bandas de rock and roll surgindo como Pois tinha é. na nossa época. Tantas bandas boas, né? Olha, eu tô ficando velho quando falo assim, quando tinha na nossa época, meu pai. Mano, se você tá se sentindo velho, não fala isso É. na minha presença, pelo amor de Deus. Mas é isso, ó. Você pegar, na época a gente tinha Banda Eterna, The Flanders, o próprio André Leite com a banda lá, não Poxa, lembro o nome, cara. sabe? Rosa Saron, né? O próprio Rosa Saron. E do início do naquela época, Rosa, nossa. sabe? Porque assim, arriscava-se fazer. Pô, se Deus coloca no meu coração fazer um rock and roll de Jesus, bora E não fazer. só rock and roll, mas todos os estilos, né, cara? Sim, sim, sim. Pô, tinha uma banda de... Inclusive nos ralés, né? Tinha lá o módulo Ó, rock. você falou isso aqui, modo rock, você que, ficava só lá. Cara, que É. E tinha banda de qualidade, você ficava só lá. Era uma atrás da outra ali, bombando. E assim, interessante isso que você tava falando, que essa questão dessa forma de você compor do tema que tá na moda, né? Existem duas formas de você compor sobre o tema que tá na moda. Por exemplo, a pandemia que você tá vivendo aí. Hoje, né, muitas músicas aí sendo inspiradas pela pandemia, pelo tempo Sim. difícil. Então, existem duas formas de você compor. A primeira forma é essa errada, né? Que, vamos falar sobre alguma coisa aqui. Vamos falar sobre isso. Vamos pegar aqui umas palavras-chave Sim. que tá no meio Tema- católico aí, o tema umas latente, né? palavrinhas, Tema que tá... Sim. palavrinha aí que tá destacando, vamos colocar aqui, eu tenho que falar assim, sim. Outra forma, e eu acho que é a forma mais correta, é a música que é gerada através de uma experiência íntima. Quando você está orando por aquela situação, ela surge. Você está vivendo espiritualmente tal situação. Eu digo porque eu compus uma música agora na pandemia. E o momento que ela foi inspirada foi dentro de um estudo bíblico que nós estávamos fazendo. Eu estava fazendo no meu Instagram, que era baseado naqueles 40 dias e 40 dias de oração e libertação do livro da Irmã Zélia. E eu e minha esposa fizemos esses 40 dias e o material era tão rico, me conquistou tanto e foi tão assim, encaixou tanto no momento que as pessoas estavam vivendo, que aquilo me inspirou, né? Aquelas palavras, aqueles estudos que nos levaram a uma oração, uma intimidade com Deus, foi gerando uma composição. Aí é diferente. Daí ela sai verdadeira. Mas ela é atual. Claro que é atual. Toda composição inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, né? ela é atual. Então não precisa forçar a barra. Basta você investir no quê? Não é, claro, tem que ter técnica, tem que saber técnicas de composição, obviamente, mas no que nós temos que investir mais para que nossa composição ela alcance um nível sobrenatural, que é isso que é o interessante da nossa música, é investir na intimidade com Deus, né?